Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Jacelma e estou te convidando para mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Espero que você não tenha perdido nenhuma aula. Se você não assistiu a aula anterior, corre lá e assiste, porque a aula está muito bacana. E hoje, qual será o nosso conteúdo? Hoje a gente vai falar sobre gênero textual, sobre o conto. Você sabe me dizer o que é conto? O que é o conto? O conto é um ato de narrar histórias de verdade ou de ficção. É uma narrativa que tem narrador, personagens ou um só personagem, enredo, espaço e tempo. E a gente já vai entender cada função do conto. Existem vários tipos de contos, como conto de fadas, conto de terror, conto fantástico, contos realistas e contos populares, entre outros. Qual você mais gosta? Eu, particularmente, gosto muito dos contos populares, que são aquelas histórias que os nossos avós contam pra gente. E eu adorava ouvir as histórias dos meus avós. Qual tipo de conto você gosta, então? Já que você sabe que existem vários tipos de conto. Você já sabe qual é o seu preferido? Como eu gosto muito de contar história e também de ouvir história, eu quero ler com você esse pequeno trecho de uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Mas antes de fazer a leitura, você não pode esquecer que toda história tem início, meio e fim. O início da história inicia-se quase sempre com uma situação-problema. Depois, o meio dessa história é o desenvolvimento e, por fim, a gente vai ter um final inesperado ou um final ao qual a gente já sabe que final vai acontecer. Não é assim? Então, vamos ver o enredo dessa história. Vamos lá. Cascão começa falando assim: Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora, é cada um por si. No meio da história, então, a Cascuda diz: Mas por que, Cascãozinho? Por quê? Aí o final da história, olha só o que ele diz. Cascão responde: Porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Que legal, né, essa história? Bom, é um pequeno trecho, né? Agora que você já sabe o que é conto, então todo conto tem drama. E o que é drama? O drama é um local central onde acontece a história. Às vezes pode mudar o ambiente no decorrer dessa história, mas geralmente os fatos acontecem no mesmo lugar. Então, quando você estiver lendo uma historinha, você tem que identificar quem são os personagens, sim, e principalmente também o local onde acontece a história. O local onde acontece a história se chama trama. E o narrador? Quem é o narrador? Bom, o narrador pode ser um personagem ou não. O narrador é quem conta a história ou quem faz parte dessa história. Existem também nessa história poucos personagens ou muitos personagens. Você só vai descobrir fazendo a leitura. Todo conto tem um conflito. E o que é o conflito? O conflito é o ponto central da narrativa. É o problema a ser solucionado. E o clímax? Bom, o clímax é o ponto mais intrigante da narrativa, ou seja, é o ponto principal de todo o enredo. Mas e o que é o desfecho?
O desfecho, como o próprio nome já diz, é o fechamento desse conto. E todo bom conto que tem um bom desfecho, ele tem como função surpreender o leitor. Ou seja, aguardamos o final do conto para a gente descobrir o que aconteceu durante toda essa narrativa. No seu livro de língua portuguesa, tem um conto muito legal para que você faça a leitura. E o título desse conto é Mordidas que Podem Ser Beijos, do autor Valci Carrasco. Ficou curioso? Então, procura lá no seu livro, você vai adorar essa leitura. E aqui são algumas imagens do conto que tem no seu livro, na página 124 a 126. Faça a leitura dessa história e me conte ou conte para os seus pais se você gostou, né? Comente também com seus colegas. E após a leitura, você vai saber identificar quem é o narrador desse conto, onde se passa, onde acontece o conto, se você gostou, ou o que você faria se você fosse o dono desse cachorro, por exemplo. Ficou curioso? Então, o melhor é fazer a leitura, não é isso? Anatomia de um leitor. Um bom leitor utiliza os olhos para ver pistas nas imagens e palavras, boca para ler com a expressividade de um bom contador, mãos para cuidar dos livros com muito carinho, mente curiosa para pensar nas ideias dos livros, ouvidos para escutar o que os outros pensam, coração para se unir às histórias, e livros, livros, livros e muitos livros. Boa leitura para vocês! E até a nossa próxima aula. Um grande abraço!